Fala galera, essa é a quarta e última parte do podcast Vivendo de Música. Se você ainda não ouviu as outras três, eu aconselho que você volte lá e ouça e depois volte aqui. Se você já ouviu, seja muito bem-vindo e a conversa continua. Vamos agora, já chegando ao final. E, cara, a gente recebeu muita pergunta. E, muito obrigado, inclusive. Obviamente, muito obrigado a todo mundo. Obrigado mesmo, foi incrível. Mas uma coisa que a maioria das pessoas hoje em dia querem saber é como vão ser as coisas, né? Após esse período de quarentena. Inclusive, novo normal, né? Inclusive, muitas pessoas mandaram essa pergunta sobre isso. Como que vão ser as coisas, como que a gente acha que vão ser as coisas pós-pandemia, tanto de fazer show, de jeito de lidar com o público. Pós-pandemia, esse novo normal, acho que tá todo mundo se perguntando e ninguém tem uma resposta concreta, porque... não existe. Não tem como dizer, a gente eu sou uma pessoa mega ansiosa. E eu tô me conhecendo nessa pandemia de uma forma muito louca, porque eu não consigo me responder como eu me vejo daqui a... Antes eu pensava como eu estaria daqui a 5 anos. Hoje em dia eu não sei como eu vou estar daqui a uma semana, porque tudo muda o tempo todo. É uma informação que o negócio vira de uma forma, você fica mais 15 dias em casa, mais 30, mais 20. Então é uma pergunta muito difícil e que causa medo também pra gente que vive no meio de produção de shows. A parte de show vai ser a última a voltar. Com e a gente certeza. não sabe como vai ser esse novo normal, se os shows ainda vão poder ter grandes públicos, eu ainda não sei como que vai ser esse novo normal. Eu acredito que a gente vai ter um novo modelo de show e de eventos. Eu acredito que a gente vai ter tanto o evento presencial e tanto um evento em live. A pessoa vai poder curtir tanto em casa, tanto lá. Os eventos online vão começar a ganhar espaço. As pessoas vão começar a se acostumar mais com isso, até porque para tudo voltar a ser como era, pode acabar não voltando. Sim. Como pode demorar muito tempo. E até mesmo voltando, até as pessoas criarem essa confiança de estar... Eu acredito que é muito difícil de ralar agora, primeiro porque a gente está num momento que é um momento que mais está tendo contaminação, mais casos novos todos os dias. E eu acho difícil também dizer porque a gente não tem muito certo uma previsão de vacina. Para mim só vai poder começar a voltar ao normal quando tiver uma vacina. E depois de um tempo... Depois de um tempo, isso, com certeza. A coisa vai começar. E assim, depois de um tempo, os eventos que não tem tanta aglomeração assim, mas show, jogo de futebol, essas coisas assim, eu acredito que vai demorar muito ainda. Mas tem o outro lado da coisa também, que é importante a gente ser otimista. Sim. Uma coisa que eu penso muito cara, imagina a sensação das pessoas quando elas forem assistir o seu primeiro show. Pós-pandemia. Vai ser louco, né? Vai ser bem legal. Pra todo mundo, acho que vai ser um momento especial. Eu acho que tinha que ser um show com 24 horas de duração, sabe? Porque, cara, fica pensando... Se a gente, como músico, não só pensando em dinheiro nem nada disso, mas olha a falta que isso já tá fazendo pra gente. Entendeu? É um lance até psicológico. Sim. Isso. Eu falei, acho que eu nunca dormi tanto. Eu precisava ter essas horas de sono, porque... alguém perguntou como é o negócio do sono. A gente não tem horário. A gente não tem horário. Porque a gente troca a noite pelo dia, o dia pela noite. A gente já passou de uma semana de fazer um show na sexta no Rio, outro em São Paulo, domingo aqui. E como é que dorme? Isso sem contar ensaio antes, toda aquela... toda. E assim, como que se vende se o sono durante a noite é dormindo durante o dia, né? Muitas vezes a gente... faz isso. Igual o Breno, às vezes que ele... Por exemplo, às vezes é ele que tá dirigindo, ele não tem como fazer isso, né? Obviamente. Mas muitas vezes a gente dorme indo pro lugar mesmo. Lugar também, Igual o meu primeiro show que foi em Minas, foram mais de 6 horas de viagem. Foi, que não parecia que não chegava. Mas graças a Deus, naquele dia a gente pôde levar motorista. Que é uma outra coisa muito importante a se falar quando foi dito aqui, a dificuldade de se fechar um show, que a galera não entende os valores, é isso. Às vezes a gente pede um valor X, mas é até por segurança da banda. Envolve muita gente, não é só... A gente tem que pagar um motorista, a gente tem que pagar um técnico de som. Porque imagina, a gente vai fazer uma viagem de 8 horas pra chegar no lugar, já fazer check-in no hotel, já ir direto pra passagem de som, só comer uma parada, um banho, volta pro show, depois tem que voltar pra casa mais 8 horas, entendeu? É complicado se você não puder dormir. O da pandemia, o que eu posso falar... Eu acho que é um momento onde a gente conseguiu parar de uma forma bruta
e começar a se olhar. Acho que todo mundo está se encarando. Todos os nossos medos, traumas, angústias, a gente está tendo que lidar com elas porque não tem muita opção. É você e você. Então, assim, o que eu posso deixar de dica para esse novo normal, para quando isso voltar, que nesse tempo, cara, você tenha parado, consiga estudar, consiga fazer aquele curso que você sempre quis, consiga, enfim, passar aquelas músicas que você sempre quis passar, conhecer novas músicas, conhecer novas coisas, para que quando isso voltar ao normal, você seja uma pessoa melhor e um profissional ainda melhor. Porque a gente está tendo a sorte de estar tendo muita coisa online ainda. Tem muito curso, muita gente ajudando. Então acho que é o momento que a gente tem que olhar e entender. Tá ruim? Tá ruim. Mas a gente tem que tirar desse momento uma chance que às vezes na correria, no susto, que a gente leva uma vida muito, muito corrida, e a gente acaba não tendo tempo para certas coisas. E agora a gente está tendo esse tempo. E assim, a gente está falando, obviamente, para aquelas pessoas que, assim, tanto as que tiveram quanto as que puderam parar nesse momento. Tem gente porque tem muita gente que não tem como, ainda está trabalhando, a galera da saúde, a galera da logística, enfim, inúmeros empresas. Isso é mais voltado pro pessoal aqui de música. E já aproveitando também para falar que tudo que a gente falou aqui de correr atrás e tudo mais é obviamente dentro da possibilidade. Muitas vezes você tem uma família que você precisa sustentar e você não tem como simplesmente largar tudo e passar a estudar música e simplesmente deixar pra lá. Então é só esse adendo também que eu vou fazer. Que a gente tá falando aqui é tudo dentro da possibilidade. Você não vai também... a gente não tem como falar pra todo mundo largar tudo. Não é porque assim surgiu uma oportunidade que você tem que ir de peito aberto. Você tem que entender também as limitações e aonde você pode ir. Até esse negócio que a gente falou sobre estudar, sobre se planejar e tudo mais... Assim, tem muita gente que realmente não tem como fazer isso, mas o que a gente está falando aqui é para você pegar toda a oportunidade que você tem de melhorar e aproveitar ela, entendeu? Mesmo que ela seja pouca. A mensagem que a gente quer deixar é basicamente essa. Não é fácil, também não é impossível e depende muito de cada um. Depende do que você quer ser, para onde você quer ir e que... mete a cara, estuda muito, procura estar com pessoas que estejam nessa mesma sintonia que você, busca conhecer, busca contato, busca tudo, né? Obviamente não é isso, eu quero ser um músico, eu quero ser um produtor, larga tudo e não, porque a gente deixou isso muito claro, ninguém paga conta com arte só. A gente tem que ter muita coisa ali, então se planeja, cria um foco, mas acima de tudo, você tem aí, é novo, tá na escola ainda, e vive esse sonho de ser um músico, ou vive um sonho de ser cantor, de qualquer outra coisa, antes disso tudo, cara, estuda, se dedica e vai com muita fé, porque assim, falar que é difícil, todo mundo fala, falar que é impossível, todo mundo fala. Se a gente botar isso na mente, a gente não sai de casa nunca mais. Então assim, corre atrás do sonho, obviamente com o pé no chão, e buscando sempre se conhecer e conhecer para onde você está indo. Sim, é isso. É claro que muitas vezes isso depende de oportunidades também. Sim. Mas também não adianta você só ficar pensando, se não chegar a oportunidade não vai adiantar. Você tem que se preparar para, se chegar a oportunidade, você conseguir estar capacitado para aquilo. Se tivesse chegado, você parece não meio tivesse estudado... Sim. Adianta o quê? Eu sei que parece meio conversa de coach, mas é isso, não tem muito como fugir. E sem falar que se a gente não soubesse que você estava preparado para aquele trabalho, sim, também você não seria escolhido para fazer. Sim. Tem muitos também, às vezes você acha que ninguém tá te vendo, ninguém te conhece, nada, mas tem alguém que sabe que você é capaz e vai te chamar para aquele trabalho. Então é isso que todo mundo falou, cara, é difícil, muito difícil, mas é possível. E tudo só depende do quanto você acredita em si mesmo, entendeu? Você tem que amar o que você está fazendo. Sim. Não adianta você fazer só porque você acha que é legal ter fama, dinheiro, não sei o quê, porque muitas das vezes você não vai ter. Tudo isso é consequência da sua dedicação. E eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho dessa mensagem que a gente queria com esse podcast. A gente agradece muito todo mundo que mandou suas perguntas, suas dúvidas. E como produtor chato, fica o meu convite aqui para todo mundo que está ouvindo isso aqui, independente de ser músico ou não, fica o meu convite para que vocês conheçam
os nossos talentos aqui. Tem outros músicos muito bons aqui em Teresópolis. Enfim, deem valor aos nossos artistas locais, conheçam, valorizem esses artistas, porque esses meninos se dedicam muito, estudam muito, e eu tenho certeza que eles vão ser referências aí em breve para vocês. Então, e assim, essa coisa que o Breno falou de acompanhar os artistas locais, isso também é um dos nossos objetivos com esse podcast, que é mostrar um pouco da realidade da gente que vive de música e está situado em Teresópolis. Então, assim, Teresópolis tem uma cena de música muito legal. E não só músicos, mas também a cidade tem grupos de teatro que são muito legais, Sim, tem grupos de dança. grupos de dança. Sim. Então, o nosso objetivo é esse. Fica um apelo, consumam os nossos artistas locais. Sim. E é isso. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta, para todos que torcem e acompanham a gente também. E é isso. André e Adam. Valeu, gente. Muito obrigado por nos escutar durante tanto tempo. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante. E até mais. Essa foi a 4ª parte do podcast Vivendo de Música. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai fazer uma parte bônus, que vai ser a 5ª parte. Ela vai ser um pouco menor. E a gente vai explicar um pouco mais nela do porquê dela ter sido feita. Então a gente se vê lá. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Fala galera, essa é uma parte bônus do podcast Vivendo de Música. Eu sou o Adam Lucas. As outras partes foram gravadas com o Breno e com o André, mas nessa só eu que vou conversar com vocês. A gente decidiu fazer essa parte bônus porque a gente fez as outras 4, né? Mas ficaram 2 perguntas de fora que a gente achou interessante de compartilhar. Os garotos me deram autorização para eu fazer essa parte sozinho e eu tô aqui para falar um pouco mais com vocês. A primeira pergunta é até que ponto a formação acadêmica é um diferencial para um artista no contexto nacional. Bem, eu acredito que a formação acadêmica ela é importante para te abrir mais portas. Eu acho que se você for tocar em banda ou trabalhar em estúdio, produzindo e tudo mais, a formação acadêmica ela não é tão importante assim, mas é bom para te abrir mais possibilidades profissionais. Porque com a formação acadêmica você pode dar aula em escola, você pode dar aula em universidade, né? Dependendo de até onde você estudar. E eu acredito também que a formação acadêmica ela pode te trazer alguns conhecimentos mais técnicos e teóricos que às vezes você não vai ter tanto só na prática ou só com outro tipo de estudo. Então acho que a formação acadêmica é um diferencial mais nesse sentido, mais na parte pessoal. Quando você vai tocar, eu pelo menos acredito que não faz tanta diferença, isso não influencia tanto no seu desempenho profissional como um músico tocando, mas com certeza para conhecimento técnico e teórico, para abrir novas possibilidades de emprego e dentro do mercado de trabalho é um excelente caminho. Lembrando que formação acadêmica, no caso, seria faculdade, pós-graduação, enfim. Mas estudo em si e teoria é muito importante sempre, né? Para qualquer músico. E um conselho que eu vou deixar aqui, mesmo que você não queira ter uma formação acadêmica em si, mesmo que você queira mais tocar mesmo, eu acho que é sempre muito importante você estudar muita teoria, harmonia, escalas, modos, enfim, técnica também. E eu acho muito importante você aprender a ler também música, ler partitura mesmo, assim. Porque é uma coisa que mesmo que você trabalhe só tocando, muitas vezes você vai precisar, ou então aquilo ali pelo menos vai agilizar muito o seu trabalho. Então é uma coisa que eu acredito que seja muito importante para qualquer músico que trabalha com isso mesmo, assim, tenha de conhecimento. A segunda pergunta é sobre o trabalho do compositor, do músico e do produtor, se eles trabalham em conjunto ou se são processos individuais. Nesse caso, o produtor que ela está perguntando não é o produtor igual o Breno, né? Seria o produtor musical mesmo, que é aquele cara que trabalha no estúdio, que ele ajuda na criação de arranjos, que ele pensa os timbres dos instrumentos, qual instrumento vai entrar em qual parte,
Ele muitas vezes é responsável pela mixagem, enfim. Eu acredito que as 3 partes, o ideal é trabalhar em conjunto, porque o objetivo dos 3 seria um único, que é o produto final da música, né? Muitas vezes a parte que fica de fora desse processo é o compositor, porque às vezes o compositor, se ele não for o próprio músico, ele vende a letra e a melodia e o restante fica na mão dos músicos e do produtor. Mas eu acredito que o ideal é trabalharem os 3 juntos, porque muitas vezes a produção em si vai demandar que você faça uma mudança, às vezes num trecho de letra ou alguma coisa assim. Às vezes o compositor ele já dá essa autonomia pro artista no momento que ele vende a letra dele. E assim, tem os casos também que o compositor é o próprio músico, né? E nesses casos eu acredito que seja mais tranquilo, porque o próprio músico ele vai saber o que seria essencial na hora que ele estava pensando nessa composição e o que não é. Então, o que pode ser mudado. Mas o produtor e o músico, eles trabalham em conjunto, porque normalmente o produtor é mais a cabeça pensante e o músico é quem executa o que o produtor está pensando, né? Muitas vezes o som de um álbum, de uma música, é muito pelo produtor. O som que eu digo seria os timbres, os arranjos, de algumas características sonoras que tem a música ou o álbum. E então o produtor ele tá ali para pensar sobre isso e para desenvolver essas ideias, e os músicos estão ali para executar. Então não tem como eles trabalharem separadamente, eles precisam estar trabalhando juntos. Essas foram as 2 perguntas. Eu espero que tenha sido útil também essa parte bônus. E agradeço vocês de novo pela atenção e por ouvir o podcast. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.